Bom, galera, aqui é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há muito tempo. E tô aqui para falar um pouquinho sobre a nova campanha, Os Goblins de Barba-Rex, que é a minha campanha, minha longa campanha de Malditos Goblins. Teve a votação lá no grupo. E o Maldito Goblin foi escolhido. Em segundo lugar ficou o Nebula, empatado com o Tagmar. E também teremos gameplay de Nebula e Tagmar. Mas o Malditos Goblins eu quero fazer uma coisa bem longa mesmo assim. Depende de passar o ano todo dentro de uma só campanha. Logicamente os Goblins vão morrer e vou ter que montar vários. Mas, como eu falei, o Malditos Goblins é um dos poucos RPGs em que eu realmente gosto de montar personagem. Eu já tinha gravado um vídeo, que eu já tinha feito o upload no canal, mostrando como é que foi a montagem, mas deu problema do arquivo da metade para o final e eu tive que excluir aqui do YouTube, então estou tendo que gravar de novo porque eu tive que excluir do meu celular também. Então essa parte de montagem eu não vou refazer, porque já está tarde, eu quero dormir. Mas eu vou mostrar o que foi feito. E essa campanha vai se chamar Os Goblins de Barba-Rex, que tudo gira em torno de um reino no meio do deserto chamado Barba-Rex, que vive constantemente sendo atacado por goblins, e no centro desse reino existe uma fonte mágica. Bom, deixa eu pegar aqui então. Eu vou imprimir as fichas de personagem para montar. Por enquanto eu estou usando o meu caderninho. E os meus dois goblins são esses. São dois irmãos que eu vou começar, que é o Plak e o Anut. O primeiro eu decidi o nome jogando uma coisa no chão e o barulho que fez virou o nome dele. Então foi algo bem parecido com Plak. E o Anut, que é uma tabela de formação de nomes, né? Você rola a primeira e a segunda parte do nome. O Plak, ele é mercenário e o Anut, ele é um caçador. Eles moram na Caverna dos Goblins, que é uma caverna que fica numa parte rochosa desse deserto, não muito longe do reino de Barba-Rex. E eles são conhecidos como os Goblins de Barba-Rex, cuja função é atacar o terror. Eu já tenho um vídeo sobre Malditos Goblins, então vai lá dar uma olhada que eu falo um pouquinho das regras, mas eu vou falar aqui, esse jogo, galera, é um dos jogos que eu considero pioneiros nessa questão do RPG solo, embora ele não se apresente dessa forma, né? O Thiago ele apresenta como se fosse voltado para algum mestre preguiçoso, mas ele tem todas as tabelas que você precisa para rolar uma aventura solo. Ele tem várias tabelas de criação de aventuras, tabela de criação de aventura aleatória, e olha só o que ele tem antes do RPG solo ganhar a forma que ganhou. Ele tem uma tabela, um oráculo, que você pergunta e ele dá respostas que no caso seriam do mestre. É muito genial e por isso que eu digo que o Thiago Coisinha Verde ele é o grande introdutor do RPG solo, muito mais do que eu aqui no Brasil, porque esse jogo aqui é de 2014, 2015, se eu não me engano. A criação de personagem é muito engraçada, porque é totalmente aleatório. Você rola para determinar a cor, a ocupação e a característica. Cada cor já dá os bônus. Nos 4 atributos você tem combate, conhecimento, habilidade e sorte. Cada profissão dá alguns bônus e determina o equipamento que você rola nessa tabela aqui. E basicamente é isso. E qual que são as regras básicas? O teste básico é assim, você determina uma dificuldade, que vai de 2 a 6. O jogador rola um número de dados equivalente ao atributo que está sendo testado. Por exemplo, se o Plak ele tem conhecimento 2, então ele rola 2 dados. Pelo menos um dos dados tem que igualar ou superar a dificuldade estabelecida.
No caso de um teste resistido, eles jogam os dados, aquele que tirar o maior resultado ganha, vai comparando, caso dê empate com o segundo dado, terceiro, quarto, se até o final todos os dados derem empate, os goblins explodem. E os goblins explodem muito. Basicamente essas são as duas mecânicas básicas, né? E essa vai ser a minha aventura então, que ela deve começar provavelmente amanhã oficialmente. Essa é a sessão 0. Mais uma vez pedir desculpa para quem chegou a acessar o vídeo anterior, mas realmente deu problema no arquivo aqui no YouTube, na parte de configurações e tudo mais, eu tive que excluir e depois eu vi que estava com problema no arquivo original que eu gravei, não sei porquê. Eu espero que vocês gostem, vai ser uma campanha que eu quero fazer assim. Eu quero pegar todo o humor próprio do Malditos Goblins, mas ao mesmo tempo desenvolver um cenário rico. Então eu quero que seja um cenário que tenha possibilidades de aventura, mas aventura no estilo Malditos Goblins. Mas eu quero criar um cenário que tenha bastante possibilidades e que vai começar seguindo algumas aventuras sugeridas aqui, das aventuras aleatórias, mas que eu quero partir para algumas coisas bem originais. E eu já estava desenvolvendo alguns materiais de Malditos Goblins que eu vou ir acrescentando aos poucos, porque eu realmente quero levar isso para o ano todo. Bom, é isso. Fica aqui essa sessão 0 da minha campanha Os Goblins de Barbarex.